Muito boa noite, meu nome é Rodolfo Luiz Vieira, sou do cinema, do blog Cinema do Terceiro Mundo, aqui iniciando meu canal hoje. Pra quem não me conhece, né, primeiro vídeo do canal, sou cineasta, já fiz uns 4 filmes aí, já dá pra me considerar cineasta. Alguns deles estão disponíveis no YouTube, outros não, outros ainda por questão de divulgação em festival. Eu também sou roteirista, escrevo alguns roteiros por aí, alguns vão ser gravados e outros ainda estou vendo para ser gravados. Eu tenho 16 anos, completei semana passada, e já escrevo muitas críticas, já tive 2 blogs, atualmente tenho o blog Cinema do Terceiro Mundo, já tinha um blog chamado Cinema Idiota, que acabei largando porque não estava gostando muito dos meus textos. Hoje eu vou acabar comentando um pouco sobre algumas percepções minhas da cinefilia e da crítica de cinema contemporânea. Bom, na minha juventude, né? Na juventude não, né? Mas até ano passado eu era aluno do professor Arthur Tuoto, na crítica de cinema. E vou dizer, por muito tempo eu segui muito à risca as opiniões do Arthur Tuoto. Eu defendia ele em muitos casos, até hoje eu ainda acho ele um excelente crítico, mas eu acabei desvinculando de algumas ideias e acabei criando minha própria teoria sobre cinema. E acabo que hoje em dia eu uso muito acabo, vocês vão perceber, eu tenho muitos vídeos de linguagem, mas eu acabo que acabo de novo, né? Acabei ensinando de alguns, já fui muito paga-pau do professor Felipe Leão, já até do Felipe Furtado, já fui. Mas hoje em dia não tenho nenhum crítico que eu me apego muito. Mas eu vou comentar um pouco sobre a que eu vejo muito na cinefilia de hoje em dia. Primeira coisa, os fantoches do Leão, né? Eu vejo que tem muito cinéfilozinho que começa pelo Felipe Leão e segue as opiniões deles à risca, as opiniões dele marxistas. Eu não sou marxista, por sinal, mas eu vejo que tem muita gente que segue à risca as opiniões do Felipe Leão para tudo, para absolutamente tudo, sendo que muitas opiniões do Felipe Leão existem pesquisas, porque muitas coisas ele fala pela metade, não culpo ele, até porque quando ele fala que o cinema morre com o Kiarostami e não o cinema nasce com o Griffith e morre com o Kiarostami, isso está excluindo uma parte que talvez seja relevante para a fala. Talvez a premissa continue a mesma, mas eu recomendo que você pesquisem mais. Eu vi esses dias uma treta que deu lá no blog do... Não. Uma treta que deu, né? Que um moleque lá postou uma review de Lista de Schindler, acusando o filme de ser sionista. Não que não seja sionista, né? Mas é um termo bem arbitrário, né? Pra tá chamando a Lista de Schindler. E tá chamando de sionista de graça o filme e toda Hollywood de sionista, algo que até pode ser pouco antissemita, visto que o cenário de hoje em dia, mas muito influenciado pelo professor Felipe Leão. Recomendo muito que você pesquise. Não tô acusando o Felipe Leão de acusar a Hollywood de ser sionista. Veja, tô acusando o moleque. Porque o moleque tava pesando. E eu recomendo. E um comentário que eu vi é que ele tava acusando o moleque de ser apenas um papagaio da crítica de cinema. E é isso que eu vejo hoje. Hoje em dia, a crítica de cinema possui muito mais papagaios do que críticos de cinema com ideias próprias. Você pega aí o. Como que é o nome? Aquele Lucas Nascimento lá, que é o literalmente a porra de um papagaio que foi repetindo o que o Bruno Andrade fala. Eu não gosto do Bruno Andrade, já vou deixar de fato, inclusive estou bloqueado por ele, só porque eu perguntei para eles quem nasce em Tilambuco é o quê, se quem nasce em Pernambuco é pernambucano. Não, eu não gosto muito do Bruno Andrade por questões de que eu acho que ele realmente ele tem um pouco de dificuldade. Não dificuldade, né? Ele é um puta crítico. Eu vou admitir que ele, como crítico, ele é um puta crítico, mas eu não gosto muito do caráter do Bruno Andrade. Acho que ele se coloca meio como superior em umas coisas. Mas do pessoal, até que ele é um cara bem legal. Já até tive amigos que conversaram. Mas como crítico, muito pelo caráter que ele demonstra nas críticas dele. Não tô jogando o pessoal, não sou muito fã dele. Mas tem o Lucas Nascimento, que é um cara que eu já vi. Ele é um puxa-saco do Andrade. Tem texto que eu pego. Pô, mesmo texto do Andrade. E se você for pesquisar texto meu antigo, ver que é igual ao texto do Tuoto, ok, cara, tamo junto, mano. Eu não tenho. Eu assumo esse BO, já admito que já fui um pagar-pau do Tuoto pra caralho. E que meus textos antigos são iguais aos textos do Tuoto. E daí, hoje em dia, eu tento fazer uma coisa original, tanto que eu mais escrevo texto. Eu escrevo texto quando eu quero. Porque eu sempre penso no ideia original. Eu leio vários textos pra ver o que ninguém falou. E é isso que falta na crítica de hoje em dia.
veja o que ninguém falou sobre o filme, porque cada filme é uma perspectiva individual. Claro que vão existir perspectivas parecidas, mas você tem que pesquisar uma perspectiva individual para falar do seu filme. É isso que eu vejo muito que falta na crítica de cinema. Eu gosto muito de ler crítica de cinema, para ter uma noção. Um crítico que eu também recomendo que vocês leiam, ele é muito bom, já foi da Cinética. Apesar de ele ter uma opinião totalmente ele diverge de alguns pontos meus, diverge de vários pontos meus, inclusive, e diverge de vários pontos da outra crítica de cinema, até porque ele não é marxista, ele é totalmente antítese do marxista. Eu não sei qual escola filosófica ele se encaixa, mas ele se diz marxista, que é o Ronaldo Passarinho. Eu recomendo que vocês leiam os textos do Ronaldo Passarinho, tanto os textos dele que ele escreveu na Cinética, tem um texto dele de Onde os Fracos na TV está da Cinética, que é muito bom, inclusive. E tem um texto dele, os textos dele que ele publica no Letterboxd semanalmente. Recomendo muito que vocês leiam os textos dele. O que eu digo para a crítica de cinema de hoje em dia é que você tem que pesquisar mais para fortalecer a sua perspectiva própria. Porém, é necessário sim que você comece copiando texto, mas você não se fortalece, você só copia texto pelo resto da sua vida. Como, por exemplo, na minha opinião, o caso do Lucas Nascimento. Pra mim é só um papagaio do Bruno Andrade. E provavelmente agora, o Lucas Nascimento vai vir nos comentários no Twitter me atacar, porque eu sou um moleque de 16 anos xingando ele. Ou sei lá, eu devo estar só enlouquecendo aqui, xingando o Lucas Nascimento. Mas não tô xingando ele, não, mano. O Lucas não tem problema nenhum, eu só acho ele meio papagaio usando o Bruno Andrade, mas tamo junto, Lucas. Se você quiser me convidar aí, ó, vai São Paulo, rapaz. Paulo Cu dos Santos, tamo junto. Tô zoando. Aquelas, né? Então, acompanhem esses críticos, mas não fica sendo papagaio deles. Essa é a minha dica. Esse é o meu problema com um pouco da crítica contemporânea. Não é muito a cinefilia contemporânea, mas é muito mais a crítica contemporânea. Eu tenho problemas com a cinefilia contemporânea, muito mais que eu tenho com a crítica contemporânea, mas depois eu falo. Se você quiser ficar falando de Caé, não leio muito texto da Caé, eu vou falar, já tive uma época que eu lia muitos textos do Bazan, depois parei de ler. Vai falar que a nova geração da Caé é uma bosta, realmente é uma bosta, eu já li uns textos do Honoré. Eu gosto da carreira do Honoré como cineasta. Eu gosto daquele Canção de Amor, mas o texto dele sobre Tropas Pelares é uma bosta, mas... E ele meio que decretou o fim da Caé, né, depois que... da geração original. Então, eu recomendo mesmo ter uma opinião pessoal, ver os filmes, não liga pras críticas, caga pra todo mundo, seja individual. Por favor, se eu cometi algum equívoco, pode ser com o próprio Lucas Nascimento, com o próprio moleque que chamou Lista de Schindler, Hollywood inteiro de sionista. Ok? Mas, tamo junto. Um forte abraço. Valeu, falou, tchau.